Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Um festival celebra a produção do azeite de oliva em Gramado, na Serra Gaúcha. Até o fim do mês é possível conhecer de perto todo o processo, desde a colheita das azeitonas até a extração do azeite. É uma verdadeira imersão na produção do azeite. A experiência oferecida durante o festival Nostra Oliva inicia com uma degustação sensorial harmonizada, com a orientação de um sommelier. É na colheita que o visitante sente o contato direto com o fruto. No Olivas de Gramado são cultivados 6 tipos de azeitonas. No hemisfério sul, os meses de fevereiro e março são quando as azeitonas atingem a maturação ideal. Tem árvores aqui de 15 anos, de 20 anos, e aí tu percebe que de cada árvore aqui tu tem 3 garrafas que tu colhe numa árvore. Olha só o quanto é o diferencial de um azeite de boa qualidade, né? Então eu vejo assim que para nós, para mim como chefe de cozinha, é uma experiência única. Depois da experiência de colher as azeitonas, o visitante pode ver de pertinho como funciona a extração do azeite. É aqui, no lagar, como é chamado, que se esmaga a azeitona para extrair o seu óleo. Nesta etapa, o azeite é considerado o mais puro. Cada pé de oliveira produz entre 8 e 10 quilos, sendo que para fazer 1 litro de azeite é necessário em torno de 8 a 10 quilos de azeite. Então, matematicamente, para cada pé de oliveira, eu faço 1 litro de azeite. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração na hora de avaliar o custo desse produto, né? O Rio Grande do Sul é o maior produtor de azeite de oliva do Brasil. E a expectativa para a safra 2026 é otimista. Depois de 2 safras que foram muito difíceis, principalmente para o pessoal da metade sul da fronteira, que tiveram perdas significativas em razão das chuvas, né? O período de florada que também sofreu bastante, ocasionou que não teve colheita. E esse ano a gente pretende ter a safra recorde aqui no Olivas de Gramado. Nos 29 hectares de área plantada, a gente estima colher em torno de 40 toneladas de frutas. Então, é praticamente o dobro do ano passado. Isso mostra um crescimento exponencial, né, nessa produtividade. Isso é muito importante para a consolidação da olivicultura gaúcha dentro do cenário de América Latina. O Olivas de Gramado é um dos pioneiros no olivoturismo e produz azeites premiados internacionalmente. A 2ª edição do Festival do Azeite Nostra Oliva vai até o dia 22 de março. O preço do bezerro segue em valorização. Neste começo do ano, o animal negociado acima de R$ 3.000 a cabeça. A demanda dos frigoríficos pelo boi gordo para abate segue firme, especialmente para atender às exportações. Com isso, os pecuaristas terminadores também estão adquirindo novos lotes de bezerros e de boi magro para repor o rebanho. Com a demanda aquecida e a menor oferta de machos, o reflexo é o aumento nos preços dos bezerros Nelore, de 8 a 12 meses para reposição. Na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA, neste início de ano, o animal é negociado acima dos R$ 3.000 a cabeça. Em um ano, o preço do animal de reposição no Mato Grosso do Sul subiu pouco mais de 20%. No mês passado, no estado, o bezerro, no indicador CPEA-Exalc, foi comercializado à média de R$ 3.158,74 a cabeça, a maior em termos reais desde dezembro de 2021. Neste começo de março, o bezerro segue em valorização, com a média da parcial do mês a R$ 3.236,30. Já o preço do suíno caiu cerca de 20% em um ano. Confira. Na Praça SP5, que engloba as regiões de Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e Sorocaba, o suíno vivo foi negociado à média de R$ 6,91 o quilo em fevereiro. No mês anterior, o valor foi de R$ 8,24 o quilo, uma queda de 16,1%. Em comparação a fevereiro de 2025, a baixa foi ainda maior, de 20%, com o valor chegando a R$ 8,66. De acordo com pesquisadores do CPEA, a desvalorização é resultado da queda na procura por parte da indústria por lotes de animais no mercado independente.
Esse movimento resultou em um desarranjo da oferta interna. Para março, o mercado segue incerto por causa do conflito no Oriente Médio. A região não é um destino importante para as exportações de carne suína, mas o escoamento pode ficar prejudicado com o fechamento dos canais, o que impacta nos valores do frete e seguros marítimos. O Crime Perfeito foi o vencedor de 11 prêmios em 2025. Ele foi considerado o cavalo número 1 em rodeios pelo Brasil e, por isso, leva uma vida cheia de regalias em uma fazenda em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. Esse aí, todo pomposo e bonitão, é o Crime Perfeito, um cavalo mestiço de 6 anos, considerado o melhor do Brasil. Foram 11 títulos em rodeios só em 2025. Ele foi comprado em uma das maiores transações financeiras do rodeio em cavalos do Brasil. Entre os 11 títulos no ano passado, o Crime Perfeito ganhou nos maiores torneios e com os melhores peões, como em Rio Preto e Americana. Ele ganhou o título de melhor cavalo em Divinópolis, Minas Gerais, Americana, São Paulo, que para mim é um dos rodeios mais importantes do Brasil. São José do Rio Preto, né, que é praticamente nossa casa, né? Os rodeios do Paraná, né, também, Carlópolis, Santo Antônio da Platina, Borborema, São Paulo, Auriflama, São Paulo, Ilha Solteira, São Paulo, entre outros aí. E na final nacional, né, foi em Avaré, né, na EMAPA. Na final nacional do rodeio. Isso aí foi o título mais importante do ano dele. E a vida do Garanhão não é só pular de festa em festa. Quando não tem rodeio, ele fica na propriedade da Tropa LR em Votuporanga, recebendo os cuidados que um cavalo premiado merece. Os bons tratos animais aqui é o que prevalece. Aqui a gente não bate em cavalo, a gente respeita o cavalo. Tudo que vai fazer a gente faz com amor, né? Alimentação, sal mineral de qualidade, pasto de qualidade, quando é época de seca, é feno de qualidade. Então eu acho que é isso, eles estão aqui, assim, a gente faz o melhor por eles, né? Essa é a palavra certa para a gente falar. Além dos títulos nas arenas e uma rotina de cuidados, ele também se destaca na genética, oferecendo sêmen de alta qualidade para a reprodução, garantindo a continuidade de sua linhagem. Quantos potros já tem aí filhos do Garanhão? Desde a minha chegada na tropa, no primeiro ano nasceu 4 potras fêmea, que já veio de éguas prenhas com o Leandro, né? Depois eu fiz 12 animais, que é o que nasceu o ano passado e está completando um ano nessa estação agora, 25, 26, está fechando um ano essa tropa. Nós temos mais 9 animais, sendo dos 9, tem 3 nascidos e mais 6 animais para nascer. E esse ano nós estamos emprenhando também um monte de égua aí, que eu acredito que o ano que vem, pelo menos aí de 10 a 14 animais vai nascer tranquilo. Leandro e Ricardo estão satisfeitos com a parceria na Tropa LR. E além dos planos para o Crime Perfeito, eles têm objetivos ainda maiores para o futuro. Então, o nosso projeto, meu e do Ricardo aqui, é 2029, 2030. Fazer de tudo para ter... Já estamos entre as 5 melhores tropas do Brasil, mas o nosso projeto é estar entre as 6 melhores tropas do Brasil. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para todo o país nesta sexta-feira. A sexta-feira será marcada pelo avanço de instabilidades no sul do país, associadas a um cavado em níveis médios da atmosfera e ao avanço de uma nova frente fria. As pancadas típicas de verão seguem ocorrendo em grande parte do país, de maneira moderada a forte. E no norte e nordeste, a atuação da zona de convergência intertropical mantém o tempo instável em algumas áreas. E a umidade do ar segue mais baixa em áreas do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e também em Roraima. O avanço de uma nova frente fria favorece pancadas de chuva pelo estado gaúcho, de maneira moderada a forte. As instabilidades também aumentam em grande parte de Santa Catarina, além do sul, oeste e interior do Paraná. E há alerta para temporais na faixa norte, interior
áreas do centro-leste e sudeste gaúcho, além do oeste interior catarinense e sul paranaense. As pancadas de chuva também ganham força ao longo do dia no sudeste do país, onde chove de maneira moderada a forte em grande parte de São Paulo, metade oeste, sul e interior de Minas, Espírito Santo, além do norte, Serra, interior e sul do Rio. Em áreas de Minas, além do leste e extremo nordeste paulista, há alerta para temporais. E na capital paulista, pode chover de maneira moderada a forte ao longo do dia. Em grande parte da metade norte do país, as pancadas de chuva e o alerta para temporais continuam e ganham força ao longo do dia, com destaque para grande parte da metade norte de Mato Grosso e de Goiás, oeste do Amazonas e do Acre, Tocantins, sul e extremo norte do Pará, Amapá, leste e sudeste do Amazonas, sul do Maranhão e do Piauí, litoral do Ceará, além do oeste da Bahia e a região de Salvador. E a umidade do ar segue mais baixa no norte do Paraná, oeste de São Paulo, centro-sul de Mato Grosso do Sul e norte de Roraima. E entra em alerta no extremo oeste paulista, além de áreas mais ao sul de Mato Grosso do Sul, podendo ficar abaixo dos 20%. No Rio de Janeiro, o sol aparece entre algumas nuvens na manhã desta sexta. Ao longo do dia, chove de maneira moderada e as temperaturas podem chegar até os 32 graus. Em Brasília, há previsão de pancadas de chuva mais fortes, com máxima podendo subir até os 26. E em Salvador, também há previsão de chuva ao longo do dia, com risco de temporais. E a máxima pode chegar até os 29 graus. Em Belo Horizonte, máxima de 28, 29 em São Paulo e em Cuiabá, 33 em Porto Alegre e até 35 graus em Campo Grande. Esta sexta será marcada por pancadas de chuva e temporais, ganhando força ao longo do dia em grande parte do país, calor e ar mais seco em áreas do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e em Roraima. No campo, a força feminina sempre esteve presente, muitas vezes de forma silenciosa. Em Uberaba, Minas Gerais, um grupo de produtoras rurais decidiu transformar essa presença em protagonismo. Unidas, elas trocam experiências, compartilham decisões e mostram que delicadeza e firmeza caminham lado a lado, dentro e fora da porteira. Você vai conhecer a rotina e o movimento das comadres do agro, mulheres que estão construindo juntas um novo jeito de fazer agronegócio. Criado em outubro de 2025, o grupo Comadres do Agro reúne produtoras rurais da região. A proposta é simples e poderosa: trocar experiências, reduzir custos e fortalecer a presença da mulher nas decisões do agronegócio. À frente desse movimento está Nilva Borges Pedrosa, presidente do grupo. Para ela, a criação das comadres nasceu de uma necessidade comum entre amigas do campo. Todas que estão na Comadres do Agro hoje são minhas amigas, a maioria, apesar que já entrou bastante que eu ainda nem conheço direito. E eu achava que tem uma necessidade, a minha necessidade era a mesma das minhas amigas, que a gente queria trocar ideia, precisava de ajuda, precisa de ajuda nos projetos que a gente tem que fazer, e a gente juntou para ver se a gente consegue resolver esses problemas nossos nas propriedades rurais. Essa que é a ideia das Comadres do Agro, umas ajudar as outras. E essa troca vai muito além da conversa. Ela se transforma em planejamento, visitas técnicas e projetos construídos em conjunto. Por exemplo, eu estou agora com um piquete, tentando fazer o primeiro piquete irrigado, que eu já trabalho com rotacionado. Aí eu já tenho mais 2, 3 amigas que também têm vontade de fazer isso. E o que nós vamos fazer? Nós vamos atrás dessa ajuda, ver quem é que pode, visitar uma fazenda que já faz esse projeto. Esse que é o nosso intuito. Da porteira para dentro, elas cuidam da produção. Da porteira para fora, agora negociam juntas, promovem eventos e discutem o futuro do agro. As comadres do agro são prova de que união também é estratégia. O grupo é formado, em sua maioria, por pecuaristas, mas também reúne produtoras da agricultura. Além da troca de experiências, as comadres também avançam na organização financeira. Um dos próximos passos é a compra coletiva de insumos. Já existe essa compra coletiva através do INAS, o Instituto da FAENG Senar, e aí a gente juntou com o nosso grupo e a gente vai ver agora como é que vai funcionar essa compra coletiva. Porque aí você ganha um pouco mais de desconto, uma compra
compra maior. Na vice-presidência, Fernanda vê no grupo uma ferramenta de crescimento coletivo. Hoje já estamos com praticamente 60 comadres, né, com o mesmo intuito, né, de engajamento, de autoajuda, de mútua, né, da gente se compartilhar as alegrias, as dificuldades, né, as experiências boas e ruins, e assim a gente cresce juntas. O foco são produtoras que estão no meio do caminho, entre o pequeno e o grande produtor. Os pequenos produtores já têm órgãos específicos para ajudar. Os grandes normalmente não precisam muito dessa ajuda. Então nós estamos nesse meio do caminho, né, que a gente precisa muito mais de todas as instituições. Elas se unem frequentemente para orientações, apoio técnico e troca de experiências. Entre as integrantes está a Evelyn, produtora rural e membro da diretoria. Hoje, Evelyn está diretamente ligada à rotina de uma propriedade que trabalha com lavoura e pecuária. Um cenário que, para muita gente, ainda é dominado por homens. Mas dentro das comadres, ela encontrou um espaço de troca e pertencimento. A gente faz uma troca de experiência muito boa e isso aí está sendo bastante intuitivo nas nossas relações lá no campo. Essa troca desperta algo que no campo costuma faltar por causa da correria: tempo e acesso à informação. Os projetos de palestras, de visitas de campo, visitas, né, às exposições, isso aí vai trazendo mais uma curiosidade para a gente agregar na nossa atividade agropecuária, né? Na prática, cada comadre leva um pedaço da própria realidade para a mesa. As experiências que a gente pega das outras comadres que talvez tenham passado pelo que a gente está pretendendo realizar, a gente aí diminui as dificuldades, né? Só que esse protagonismo feminino ainda encontra resistência, inclusive dentro de casa. Nilva reconhece que, em alguns casos, ainda existe dificuldade para a mulher ocupar esse espaço na fazenda e nas decisões. Eu acho que tem um pouco de resistência, sim, eu acho. Eu acho que tem muito marido que aceita as ideias, coopera, mas tem muitos também que estão resistindo de não ter a mulher junto dele lá na fazenda. Eu acho que isso aí é até uma parte do nosso grupo que vai ter que trabalhar isso daí, você entendeu? Mas a mulher também tem que querer. Por trás de toda a estratégia tem um sentimento que as une e aparece quando olham para o gado, para o pasto e para a natureza. A certeza de que, para ficar, tem que amar de verdade. A verdade é que eu gosto disso aqui, entendeu? Então eu acho que tem que ter um amor. Se você não tiver amor pela roça, você não vem não, porque a roça também não te dá aquele lucro que você espera, você entendeu? O objetivo das comadres do agro é que o movimento continue crescendo com mais mulheres, mais cursos, mais dias de campo e mais acertos, sem repetir o mesmo caminho difícil sozinhas. Nosso intuito é ajudar uma a outra, que aquilo que ela precisar, que ela tiver dificuldade, porque eu acho que errar, nós vai errar todo dia, mas errar no mesmo erro é duro. Então, a gente quer acertar e crescer junto. Domingo será uma data especial, Dia Internacional da Mulher, que simboliza a luta histórica de mulheres por igualdade salarial, melhores condições de trabalho, direitos políticos e combate à violência. No agronegócio brasileiro, as mulheres sempre fizeram a diferença e cada vez mais ocupam cargos de liderança e gestão dentro e fora da porteira. Não é por acaso que uma mulher ocupa o principal cargo da cafeicultura global desde 2022. Estou falando da Vanúzia Nogueira, diretora executiva da Organização Internacional do Café. Bom dia, Vanúzia. Seja muito bem-vinda sempre ao Record News Rural. Bom dia a todos e a todas. Exato. Olha, eu costumo dizer que quando uma mulher chega, né, numa postura de liderança, é uma inspiração. É um sinal que todas nós também podemos chegar. Aqui diariamente, trabalhando no Record News Rural, a gente percebe que as mulheres elas têm ido cada vez mais para a gestão também, não é, Vanúzia? Inclusive dentro das propriedades. Sim. É um prazer estar aqui com vocês hoje novamente. É muito bom estar podendo compartilhar um pouco mais dessa experiência que eu tive, que eu criei no Brasil e hoje tocando isso através de Londres, mas trabalhando o mundo todo.
a gente está entrando cada vez mais nessa questão de gestão, sim, na questão de gestão de propriedades, na questão de trabalho, de acesso a mercados também, né? Então, eu tenho visto cada vez mais mulheres empreendendo o mundo afora. E hoje as mulheres, elas mudaram uma postura, pelo menos eu acompanhei alguns encontros na CNA em Brasília, elas deixaram de falar, eu sou a mulher do produtor rural, e adotaram a postura, eu sou uma produtora rural. E estão se organizando cada vez mais em sindicatos e querendo ocupar esse lugar de fala. Então, existe, obviamente, uma mudança com cada vez mais mulheres nos negócios, liderando seus negócios, mas também existem muitos desafios ainda, Vanúzia. Qual que é a sua avaliação? Existem muitos desafios. O primeiro ponto que eu gostaria de te colocar, que eu tenho insistido muito, da gente não usar nem esse termo produtora rural. Nós somos empresárias rurais. Mesmo os pequenos produtores, as pequenas produtoras, a gente tem que pensar no agro como um negócio, é uma oportunidade de negócio. A gente só vai ser feliz dentro daquilo que nós estamos fazendo, seja na cafeicultura, seja em outras culturas, né, do agro, se realmente a gente conseguir enxergar ali uma oportunidade para a gente ser feliz e para a gente ter uma rentabilidade. Todos nós estamos procurando ter um certo nível de rentabilidade que nos propicie uma boa vida, né? Para que a gente consiga viver bem, para que a gente consiga trabalhar bem a questão dos nossos filhos, educá-los bem, para que todos se sintam orgulhosos. Então, ao invés de a gente falar muito de produtor ou de produtora rural, eu acho que é muito legal a gente ir acostumando a todos a colocar o termo empresária rural. E os desafios são muitos. Eu te diria que, no caso do Brasil, nós já enfrentamos e já conseguimos ultrapassar algumas barreiras. Em alguns dos países que eu tenho trabalhado, você ainda tem casos muito sérios de mulher não ter acesso a título de terra, mulher não ter acesso à conta bancária, o que acaba dificultando muito quando elas se tornam uma empresária rural, na questão, por exemplo, de acesso a financiamento, porque no momento em que elas não têm o título da terra, elas não têm uma conta bancária, como é que elas acessam financiamentos? Então, são muitos os desafios. Em muitos países, eu sei que hoje eu sou muito bem recebida, muito bem atendida, sempre, em todos os países que eu vou, eu sou muito bem recebida por todos, mas em muitos dos momentos eu ainda me vejo numa mesa de abertura de um evento onde estão todas as lideranças e eu sou a única mulher. Então, nós ainda temos alguns passos em muitos países para estar escalando e chegando a essas posições de liderança. Eu sempre digo e sempre disse que, no nosso caso, como mulheres, nós precisamos primeiro provar que nós somos capazes e depois, então, a gente começa a ser respeitada. Isso, aqui no Brasil, eu acho que já mudou muito. Nós temos muitas lideranças femininas fantásticas, né? E que estão aí mostrando o exemplo, assim como eu, é uma responsabilidade enorme termos sido as pioneiras nesse processo, mas os homens já começam a entender muito mais de que nós podemos sim contribuir, muitas vezes com uma visão muito parecida com a deles, em outros momentos com uma visão bastante diferente, com uma abordagem diferente em cima de um determinado problema, mas sempre com uma vontade enorme, tanto de aprender como de acertar. Eu acho que esse é um valor muito grande que todas nós temos neste nosso universo feminino. Exato. E não se trata de competir com os homens, se trata de agregar. A partir do momento que a gente pode falar e ser ouvida e ter também o poder de decisão, obviamente podem surgir ideias que são diferentes. Olha, em um dos momentos que eu tive nesses encontros com mulheres do agro, surgiu uma ideia muito interessante que foi a inclusão da escola rural. Né? Elas bateram na tecla dessa importância da escola rural e naquele momento foi dito, tá vendo? Isso é uma típica preocupação de mãe que vem para o negócio, porque para viabilizar que ela consiga trabalhar, é preciso ter onde deixar os filhos, por exemplo. Então, às vezes é uma coisa mais básica que vem da família, mas também tem outras ideias, obviamente, que são mais de negócios. Como que você avalia a participação das mulheres de uma forma geral no agro?
Bom, este ponto da questão das escolas rurais, ele é muito interessante, porque é a questão de realmente a mulher vai ter sempre esse olhar de família, né? Então, a gente traz sempre isso conosco e traz essa questão, por exemplo, de você ter o filho próximo, você estar trabalhando próximo com o filho. Eu acho que também dentro dessa visão da família e da visão da educação, até um olhar de mais longo prazo para a questão de educação dos seus filhos. Você tem a escola rural dentro de um ensino básico, dentro de um ensino fundamental, e depois o pensamento de termos, por exemplo, universidades mais próximas das nossas regiões produtoras, com cursos, por exemplo, que possam estar mais ligados com as atividades que esses rapazes e essas meninas, essas mocinhas, vão poder estar trabalhando dentro desse futuro. O outro ponto que a gente vê é muito a questão... hoje pela manhã eu estava participando, inclusive, de um trabalho muito grande junto com a FAO, de um debate muito forte junto com a FAO, lembrando que a gente tem diferença de fuso horário, né? Então, dentro da questão, por exemplo, geracional. A mulher, a mãe, ela consegue entender muito mais as ansiedades dos seus filhos jovens e entender como nós podemos fazer para que, novamente, esses rapazes, essas moças, elas façam parte e tenham, como é que eu posso dizer isso? Tenham orgulho de continuar o trabalho que os pais estão fazendo, que os pais, as mães estão fazendo hoje dentro do mundo rural. Né? Sintam orgulho de vou para a cidade, vou estudar, mas também vou ajudar na roça. Né? E isto é ir lá e ajudar com inovação, com tecnologia. A mulher, ela traz muito mais esse olhar e essa visão desse planejamento mais de longo prazo, de continuar tendo a família unida para seguir aquele negócio da família. E está, então, trazendo que é um problema não só na cafeicultura, esse é um problema mundial no agro também, um desafio muito grande, que as novas gerações, com esse processo muito grande de urbanização, as novas gerações não estão se sentindo atraídas a voltar para o campo. E a gente precisa mudar o rumo dessa prosa, não só pela questão do café, mas por toda a questão de alimentos. Então, nós temos que criar possibilidades, e eu acho que hoje nesse debate nós tínhamos muitas mulheres que opinaram nesse debate, hoje muitas ministras, inclusive, que nós estávamos conversando exatamente a respeito dessa questão, de como está fazendo esse processo de visão de mais longo prazo do filho que vai, mas já pensando na volta, como construir essa estratégia. Exato, a sucessão familiar é algo que tem que ter um foco total, né? E a educação faz parte também. Inclusive, né, Vanusa, muitas mulheres, às vezes tem algum problema com o marido falece, a mulher tem que assumir ali a gestão do negócio de uma forma rápida. Então, é preciso realmente ter um acolhimento para esse olhar da família. São famílias do agro, né, famílias empreendedoras, empresários e empresárias do agro, e essa gestão realmente é muito importante, é estratégica, é fundamental. Queria que você também trouxesse para nós, através do seu depoimento, como que a cafeicultura abraça essas mulheres. Eu acho que a cafeicultura começou abraçando essas mulheres, se nós pensarmos no elo da cadeia produtiva. Né? Vamos começar por ali. Começou abraçando muito as mulheres dentro de um contexto do que você acabou de dizer. Eram as viúvas, as filhas mais velhas que perdiam os pais e tinham que assumir essas propriedades, foi assim que a coisa começou. Depois nós tivemos todo um movimento, principalmente no Brasil, esse movimento foi muito claro, no momento em que nós começamos a falar mais de certificações voluntárias de sustentabilidade e também de cafés especiais. As mulheres são muito atentas aos detalhes, então, para se cumprir todo um protocolo de certificação voluntária de sustentabilidade, para se preparar um café mais aprimorado, que tem que se ter mais paciência, ao fazer aqueles microlotes de cafés especiais, muitas mulheres acabaram
passando a ser parceiras dos seus maridos, dos pais, dentro deste processo, dessas visões mais de segmentos dentro da produção. E, à medida que nós vamos andando na cadeia do café, nós passamos a ter cada vez mais baristas, mais donas de cafeterias, dentro de um universo muito maior da cadeia como um todo. Muitas pesquisadoras hoje de muito sucesso, que são referências no mundo também, nas pesquisas de café, e as pesquisas de café, elas são absurdamente importantes, principalmente num contexto de mudanças climáticas. Nós precisamos de variedades que sejam mais resistentes às mudanças climáticas, nós precisamos de variedades mais produtivas, mas que também tenham a melhor qualidade, e nós vamos vendo cada vez mais meninas e mocinhas se envolvendo dentro desse processo com muito orgulho de pesquisar café, de ser uma barista, de ser uma torradora de café, de ser uma degustadora de café, o que é muito importante. Nós temos, por exemplo, no mundo da degustação, isso já é comprovado, nós, as mulheres, têm perfis sensoriais, conseguem pegar perfis sensoriais, porque nós temos uma questão degustativa muito mais apurada do que os homens. Né? Então, nisto, no momento em que ela se torna ou ela deseja se tornar uma degustadora, ela vai ser uma excelente degustadora que vai seguramente encontrar perfis sensoriais no café muito diferentes dos perfis dos homens. E isso, então, vai se complementando, porque no mundo do consumo, se a gente chega lá na pontinha da cadeia, no mundo do consumo nós também temos mulheres e homens, e mais ou menos, dependendo do país, um consumo maior feminino ou um consumo maior masculino. Só em questões de curiosidade para vocês, na China, nós temos as mulheres consumindo mais café do que os homens, por exemplo. Vanúzia, agora eu gostaria que você desse um depoimento pessoal, até para inspirar realmente as mulheres. Você já disse que realmente a mulher tem que provar que é capaz para ir cavando o seu espaço. Qual o caminho, então, que a empresária rural que está te ouvindo agora deve seguir para conseguir crescer e, de repente, alcançar, inclusive, cargos de gestão internacionais? Primeiro de tudo é gostar do que faz e acreditar e seguir em frente. Eu digo muito para muitas pessoas que eu sou muito atrevida, né? E eu acho que foi muito disso que eu trouxe, eu acabei ganhando respeito por estar sempre de uma forma bastante transparente, claro que de uma maneira polida, educada, mas sempre de uma maneira muito transparente, colocando os meus pontos de vista. A partir daí, eu fui ganhando espaço, sendo cada vez mais respeitada e querida, eu posso dizer, por todos os meus colegas, os meus pares no Brasil e hoje no mundo, né? Mas sempre colocando de uma forma muito transparente o que dá para ser feito e o que a gente não pode pensar, porque é simplesmente um sonho, né? Nós temos que pegar os nossos sonhos e transformar, aterrissar um pouquinho, virar realidade. E aí, enquanto não dá para fazer isso, eu sou sempre muito transparente em colocar. E ter coragem de ir de peito aberto, buscando tudo aquilo que você acredita. Eu acho que isso é o principal. Vanúzia, foi muito importante para a gente te ouvir, ter você aqui nesse momento. Sempre o Dia Internacional da Mulher nos traz aqui algumas reflexões, da gente fazer um balanço, né, do que a gente conquistou e do que a gente ainda tem por conquistar. É isso aí. Um prazer enorme estar com vocês novamente. Um beijo grande para todas, né, e um feliz Dia Internacional da Mulher para todas nós neste domingo. Obrigada, viu? Muito obrigada, um bom dia para você e até a próxima. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa combinado. Até lá!